Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Lembrando que nós estamos dando início ao nosso terceiro bimestre. Então é de extrema importância, turminha, que vocês se mantenham sempre na atividade. Não esqueçam de participar das nossas videoaulas, de responder os questionários que é colocado no nosso site. E também não esqueçam de participar dos nossos momentos de interação, que acontece de forma online, mas ao vivo, ok? E é isso aí, turma. O nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre, nós vamos trabalhar o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre que fala sobre africanos na América Portuguesa. Os portugueses, eles foram os primeiros povos europeus a explorar a costa da África no decorrer do século XV. Nessa época, o continente africano ele era povoado por diversas etnias e nações, com estruturas políticas, econômicas e sociais específicas. Lembrando que nesse período os portugueses eles buscavam por riquezas, especialmente os metais preciosos, como ouro e prata. Porém, na África, os portugueses descobriram que o tráfico de escravo poderia render altos lucros. Lembrando, turma, que já existia escravidão na África, mas as suas características eram bem diferentes das que seriam impostas pelos portugueses, né? Em muitas comunidades africanas, por exemplo, o escravizado ele era bem tratado por seu amo, né? Tanto o escravizado como o seu senhor e os próprios parentes, por exemplo, eles poderiam cumprir as mesmas atividades diárias. Já em outras comunidades africanas, o escravizado, por exemplo, eles se encontravam totalmente à mercê de seus senhores, né? Tanto podia sofrer castigos corporais como até mesmo perder a sua vida. Lembrando que esses cativos eles poderiam até ser incorporados às famílias, né? Só que com status um pouco diferenciado com relação aos demais membros das famílias. Vale ressaltar que esses escravos eles prestavam serviços na corte, nas moradias dos nobres e até mesmo trabalhavam como mineradores, artesãos e agricultores. A forma mais comum de escravização ocorria em guerras, quando os derrotados eram feitos de cativos pelos povos vencedores. Outro expediente era o sequestro de crianças. Em outras regiões, pessoas eram escravizadas como forma de punição por terem cometido assassinatos, furtos, adultérios ou até mesmo feitiçaria. Também era comum a escravização por dívida. Havia ainda casos de pessoas que, para fugir da fome e da miséria, pediam para ser escravizados. Com a chegada dos portugueses, os africanos eles começaram a ser vendidos como escravos em grande proporção e para diversas regiões do mundo. O primeiro grupo de escravos chegou em Lisboa em 1441. 3 anos mais tarde, Portugal realizou a primeira venda pública de pessoas escravizadas. Estima-se que cerca de 10 milhões de africanos desembarcaram no continente americano entre os séculos XVI e o século XIX. Desse total, cerca de 3,8 milhões vieram para o Brasil. Inicialmente, essas pessoas elas eram capturadas em aldeias no litoral do Saara e na região de Senegal. Com o tempo, os traficantes passaram a fazer acordos com os chefes de comunidades, líderes de aldeias e até mesmo reis. Os próprios líderes dessas comunidades entregavam homens, mulheres e crianças em troca de utensílios de utensílios de cobre e de vidro. Também em troca de tecidos, cavalos
e outras especiarias. Para obter maior quantidade de cativos, os europeus estimulavam a guerra entre esses povos africanos, inclusive fornecendo armas. Os mercadores de cativos eram conhecidos como pombos. Outra forma de capturar consistia justamente na contratação dos pombeiros, que percorriam o interior do continente africano comprando pessoas capturadas pelos chefes locais. Os pombeiros levavam tecidos, bebidas e búzios para trocar por cativos. Ao retornarem ao porto de Luanda, que ficava em Angola, eles traziam cerca de 500 a 600 prisioneiros. Esses prisioneiros ficavam acorrentados uns nos outros. Eles eram obrigados a percorrer centenas de quilômetros a pé, quase sem descansar. Enfrentavam fome e até mesmo doenças. As percas humanas, elas eram enormes. Estima-se que entre cada 4 cativos morria nessa viagem. Muitas outras mortes ocorriam também durante as rebeliões. Só lembrando, turma, que antes desses cativos embarcarem para a América, eles eram batizados e recebiam um nome cristão. Esses prisioneiros eles eram levados até os navios negreiros, que eram os navios responsáveis por trazer esses escravos até aqui ao Brasil e ao restante do continente americano. As condições da travessia elas eram cruéis e degradantes. Para transportar para transportar maior número possível de pessoas, os traficantes construíam compartimentos baixos no porão dos navios, onde os prisioneiros eles tinham que viajar em sua grande maioria sentados, né? Não conseguiam nem mesmo ficar de pé por conta da altura desses compartimentos, que era muito baixo. As necessidades fisiológicas elas eram realizadas nesse mesmo ambiente. Água e comida era praticamente escasso. Lembrando que o tráfico negreiro provocou fortes reflexos na África. Reinos como Daomé, Angola e Congo transformaram a venda da própria população em sua principal atividade econômica. Os africanos escravizados chegaram ao Brasil ainda no século XVI, para trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar de Pernambuco e da Bahia. No início do século XVII, chegavam ao Brasil cerca de 8.000 africanos por ano. Estima-se que na primeira metade do século XIX, cerca de 1,5 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Essas pessoas integravam 2 grandes grupos separados por diferenças linguísticas e culturais. Eram os bantus e os sudaneses. Os sudaneses, por exemplo, dividiam-se em etnias como alçás, mandingas e iorubás. Muitos eram muçulmanos alfabetizados vindos do Golfo de Benin. Foram levados principalmente para a Bahia. E vai ser justamente na Bahia, meu povo, que em 1835 ocorre uma das revoltas mais conhecidas do Brasil, que se chama Revolta dos Malês, né? Essa revolta ela só foi possível justamente porque esses escravos que eram alfabetizados e falavam a língua árabe, eles conseguiam se comunicar entre si e puderam pôr em prática aí essa revolta, que nós vamos estudar mais na frente no nosso capítulo 13. Os bantus eles vinham de áreas mais ao sul do continente e também se subdividiam em vários grupos étnicos, como por exemplo os cabindas, os benguelas, congos e angolas. Foram levados principalmente para as capitanias de Pernambuco e do Maranhão e para o sudeste da colônia brasileira, como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Os recém-chegados eram encaminhados para grandes armazéns em entrepostos como Recife e de Salvador, onde seriam negociados, ou seja, vendidos ou trocados por açúcar. A partir do século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro ela vai se tornar o principal entreposto comercial.
né, para a comercialização desses cativos. Já nas fazendas, os escravizados eles cumpriam jornadas de trabalho de até 18 horas por dia. Os escravos que não cumprissem suas tarefas, que apresentassem sinais de cansaços ou que cometessem furtos e até mesmo que tentassem fugir ou se rebelar, eles eram castigados, né? E também os escravos que se envolviam em situações de tentativa de homicídio de seus senhores e também dos feitores, né? Então esses escravos eles sofriam castigos corporais. Castigos esses que variavam de acordo com o seu dito delito, né? Eles poderiam ir ao pelourinho, onde eram chicoteados, poderiam ser colocados também no tronco ou no pau de arara, né? Já nas minas de ouro, por exemplo, esses escravos eles eram obrigados a usar máscaras, certo? Para que eles não pudessem engolir as pepitas de ouro. Percebam, turma, que com uma jornada de trabalho exaustiva, mal alimentados e sofrendo esses castigos corporais, a expectativa de vida desses escravos, elas duravam em média cerca de 10 anos, de 10 anos, né? Ou seja, se esse escravo ele chegasse naquela fazenda com 20 anos de idade, por exemplo, ele poderia ter uma expectativa de vida de mais de 10 anos, podendo chegar até aos 30. Lógico que isso não era uma regra, existiam algumas exceções. Tinha escravos que morriam antes ou que duravam mais de 10 anos, né? Isso era apenas uma média estimada para as condições daquela época. Como forma de resistir ao cativeiro, alguns escravizados reduziam ou paralisavam a produção. Outros, eles passavam a destruir máquinas e ferramentas ou até mesmo incendiar as plantações. Muitas mulheres, por exemplo, elas provocavam abortos para que seus filhos não nascessem escravos. Também havia casos de suicídio e até mesmo de tentativa de assassinato dos senhores e dos feitores. Essa insatisfação dos escravos ela também se manifestou como em rebeliões, como por exemplo a revolta dos malês, que eu já citei para vocês, né? E também a balaiada, que aconteceu no Maranhão em 1838 e vai até 1841. Essas revoltas, como eu já citei, nós vamos estudar no nosso capítulo 13. Só que lembrando, turma, que uma das formas mais comuns de resistir à escravidão eram as fugas, né? Nessas fugas, os prisioneiros, eles procuravam muitas vezes quilombos, né? Fugir para quilombos. Percebam que de início esses escravos eles procuravam as serras ou as matas para se esconderem, né? E se misturar à população mestiça do sertão. A partir do século XIX, esses fugitivos eles tentavam se integrar nas cidades, né? Onde eles podiam se misturar aí com os chamados escravos de ganho, que eram cativos que executavam serviços para terceiros em troca de dinheiro. Lembrando, turma, que a partir dessas fugas formou-se muitos mucambos ou quilombos, né? Que eram comunidades que reuniam aí centenas e às vezes milhares de pessoas, que eram chamadas de quilombolas. Nesses lugares, africanos e afro-brasileiros, eles viviam da caça, da pesca e da agricultura e do artesanato. Alguns quilombos chegavam a comercializar com povoados vizinhos e transformaram-se a partir desses comércios em prósperas aldeias. Nos quilombos, esses ex-escravos reafirmavam a sua identidade étnica-cultural. Eles procuravam cultivar e preservar valores, tradições e crenças religiosas que eram originárias da África. O maior e mais duradouro dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares. Ele situava-se em terras que hoje pertencem a Alagoas e Pernambuco, mais precisamente na chamada Serra da Barriga. Esse quilombo era composto por diversos povoados e somou cerca de 20.000 africanos e afrodescendentes de diferentes etnias, além de abrigar também indígenas, pardos e brancos pobres. Palmares funcionava como um pequeno estado. Sua estrutura militar permitia resistir a várias expedições que foram enviadas pelas autoridades coloniais.
Cada mocambo tinha seu chefe, e acima desses líderes estava o rei. Sua população vivia da agricultura e negociava armas e outros produtos com os colonos das redondezas. Os negócios que fossem Os negros que fossem para lá espontaneamente eram considerados livres. Já os negros que eram capturados em assaltos contra engenhos e povoados, eles eram escravizados. Os holandeses, por sua vez, eles tentaram destruir o quilombo em 3 ocasiões. Isso ocorreu na época em que o Nordeste ele era dominado pelos holandeses. Esse período vai de 1630 a 1654. Depois da expulsão dos holandeses, os portugueses eles iniciaram ataques sistemáticos contra o Quilombo dos Palmares. Entre 1672 a 1680, houve praticamente uma expedição por ano para que eles pudessem aí vencer o Quilombo dos Palmares. Por volta de 1694, as forças militares comandadas pelo então bandeirante paulista Domingos Jorge Velho invadiram aí o povoado de Palmares. Zumbi, que até então era o líder do quilombo, ele conseguiu escapar, mas um ano depois ele foi capturado e morto. Palmares enfrentou cerca de outras 29 expedições até conseguir ser liquidada totalmente em 1716. Atualmente, o dia 20 de novembro, ele é comemorado como o Dia da Consciência Negra. Essa data foi escolhida justamente em comemoração à morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores ícones de resistência à escravidão. É isso aí, turma. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana no nosso momento de interação. Beijos, fiquem com Deus.